Imagine um mundo que não era um país, não tinha um rei supremo, nem um governo unificado, mas que ainda assim criou a democracia, inventou o teatro, deu forma às artes e moldou a maneira como pensamos até hoje. Esse mundo é a Grécia Antiga, e para entendê-lo, a gente precisa atravessar mais de 1000 anos de história, passando por períodos tão diferentes que parecem até civilizações distintas. Lá no comecinho, no chamado período pré-homérico, entre os séculos 20 e 12 a.C., a Grécia era mais um mosaico de povos do que qualquer outra coisa. Aqueus, jônios, eólios e dórios viviam em pequenos grupos familiares, os genos, quase como clãs. A vida era simples, rural, com economia baseada na agricultura e na criação de animais. Nada de cidades, nada de escrita consolidada, nada de grandes templos. Era um mundo quase pré-histórico, onde a autoridade vinha do chefe de família. Mas tudo isso começa a ruir com a chegada dos dórios, um povo mais guerreiro, cuja migração desencadeia conflitos, destruições e dispersão. É como se o antigo mundo grego tivesse entrado numa espécie de escuridão. Essa escuridão dá lugar ao período homérico, dos séculos 12 ao 8 a.C., nomeado assim por causa das obras atribuídas a Homero, Ilíada e Odisseia, que não são exatamente relatos históricos, mas capturam com poesia o espírito da época. Agora, a vida gira em torno dos oikos, grandes propriedades rurais administradas por um chefe, o basileus. A economia é doméstica. Cada família produz quase tudo o que consome. É um tempo de aldeias, de heróis mitificados, de viagens e lutas cantadas. Mas aos poucos, essas aldeias começam a crescer e começam a se unir, até se transformarem em algo totalmente novo. As polis, as cidades-estado gregas. É no período arcaico, entre os séculos 8 e 6 a.C., que o mundo grego realmente desperta. Imagine um território repleto de cidades independentes, cada uma com suas próprias leis, exército e tradições. Atenas, mais aberta e comercial. Esparta, austera e militarizada. Corinto, Tebas, Mileto. É também quando surgem instituições políticas que vão da aristocracia à tirania, até desembocar na mais famosa criação grega, a democracia ateniense, que ainda não era como a nossa, mas permitia que cidadãos participassem das decisões da polis. O comércio marítimo floresce, artesãos ganham importância, colônias gregas se espalham pelo Mediterrâneo. A religião, politeísta, rica em mitos, molda a arte, os Jogos Olímpicos nascem, poetas e filósofos começam a questionar o mundo. A Grécia está crescendo e está prestes a viver seu auge. Esse auge é o período clássico, nos séculos 5 e 4 a.C., e ele não começa em paz, começa em guerra, nas guerras médicas, quando os gregos enfrentam o enorme Império Persa. Contra todas as probabilidades vencem, e Atenas assume uma posição de liderança que transforma tudo. Ergue o Partenon, vive o século de Péricles, se torna centro artístico, filosófico e político do mundo. É o tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles, da tragédia, da comédia, da ideia de que a razão pode explicar o universo. Mas essa mesma confiança gera rivalidades. Esparta e Atenas entram numa disputa longa e destrutiva, a Guerra do Peloponeso. E quando ela termina, toda a Grécia está enfraquecida, pronta para ser dominada por alguém de fora. Esse alguém é a Macedônia, primeiro com Filipe II e depois com seu filho Alexandre, que aos 20 anos assume o trono e, em pouco mais de uma década, conquista um território gigantesco. Assim começa o período helenístico, do século IV ao I a.C., uma era em que a cultura grega se mistura com a egípcia, a persa, a judaica, a indiana, criando algo totalmente novo. É o tempo das grandes cidades cosmopolitas, como Alexandria, das enormes bibliotecas, de avanços científicos impressionantes. A filosofia ganha novas correntes, estoicos, epicuristas, céticos, tentando responder à pergunta mais humana de todas: como viver bem em um mundo tão vasto e complexo? E é assim que a Grécia, que nasceu de pequenos clãs isolados, termina espalhada por 3 continentes, deixando uma marca que o Império Romano não só preserva, mas absorve, copia e leva adiante. A história da Grécia Antiga é um arco inteiro da humanidade, das aldeias às cidades, da mitologia à filosofia, da tradição oral ao teatro, dos clãs à democracia, de povos locais a um império cultural global. Vamos rever o que você aprendeu hoje? É isso aí, pessoal. No episódio de hoje, você viu que a Grécia Antiga não foi uma única civilização, mas um conjunto de transformações que durou mais de 1000 anos.
Lá no começo, no período pré-homérico, conhecemos um mundo de clãs rurais, simples e isolados. Depois, no período homérico, essas famílias se organizaram em grandes propriedades e deram origem aos mitos heróicos eternizados por Homero. Entramos então no período arcaico, quando as aldeias se transformaram em polis, cidades independentes que criaram formas novas de governo, ampliaram o comércio e lançaram as bases da cultura grega. No período clássico, vimos a Grécia atingir o seu brilho máximo, democracia em Atenas, filosofia, teatro, artes e ciência, num momento que moldou todo o pensamento ocidental. E, por fim, atravessamos o período helenístico, quando Alexandre o Grande espalhou a cultura grega pelo mundo, criando uma fusão inédita entre povos, ideias e conhecimentos. Hoje você aprendeu que a história grega não é apenas passado, é fundamento. É daqui que vieram as ideias que ainda usamos para pensar política, sociedade, cultura, razão, arte e até a própria ideia de humanidade. E no próximo episódio da série Enem, a gente entra no coração político da Grécia, a democracia ateniense, como nasceu, como funcionava e o que ela deixou para o mundo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no Arquivos do Agora, ative as notificações e acompanhe essa jornada completa pela história.